Olá, bem-vindos ao BDP Podcast, um espaço de reflexão sobre temas económicos e monetários do Banco de Portugal. O meu nome é Nuno Aguiar e neste episódio vamos falar sobre algumas novidades que podem interessar a quem esteja a pensar pedir um crédito. No dia 2 de julho, o Banco de Portugal anunciou a revisão da sua recomendação macroprudencial. É um palavrão que define limites que os bancos e outras instituições devem respeitar quando emprestam dinheiro. O objetivo é assegurar a estabilidade do sistema financeiro e evitar o endividamento excessivo das famílias. Não será duvidado para ninguém que vivemos num contexto de subida rápida dos preços das casas e o Banco de Portugal identificou alguns riscos acrescidos, tanto nos valores e no ritmo da concessão de crédito, como no perfil dos clientes. Um ambiente diferente exige regras diferentes. Para nos ajudar a perceber o que mudou e porquê, temos hoje connosco duas convidadas de luxo. Clara Raposo, vice-governadora do Banco de Portugal, e Ana Venâncio, diretora do Departamento de Estabilidade Financeira. Muito bem-vindas. Obrigada, Nuno. Obrigada. Vamos começar, se calhar, com alguma pedagogia. Eu fiz ali um breve resumo, mas vale a pena explicar um bocadinho melhor o que são as recomendações macroprudenciais, afinal, esse palavrão que eu estava a referir há pouco. Se calhar começo eu, Ana, se acharem bem. De facto, a introdução já explicou muito bem do que se trata. Na missão do Banco de Portugal nós temos, enfim, a função de defendermos a estabilidade do sistema financeiro e de protegermos os bancos para situações de crise em que, de repente, as famílias têm menos rendimentos, têm alguma dificuldade e os próprios bancos depois sofrem com isso e têm dificuldades que se transmitem a toda a economia, à perda de confiança. E o Banco de Portugal tem um conjunto de instrumentos que pode usar para tentar assegurar que os bancos não cheguem a essas situações de crise e que as famílias tenham mais robustez quando estão sob algum tipo de pressão. E, portanto, concretamente, o que é esta recomendação macroprudencial e este nome assim pomposo do macro tem a ver exatamente com uma preocupação para o sistema no seu conjunto. O que é que elas fazem? Basicamente, o Banco de Portugal estabeleceu um conjunto de critérios para as instituições que concedem crédito aos particulares seguirem como orientações e como limites para determinadas áreas. Por exemplo, nós impomos um limite no que diz respeito à taxa de esforço das famílias, ou seja, caso as taxas de juros venham a subir no futuro, nós dizemos que os bancos só devem conceder crédito às famílias desde que o seu rendimento não se esgote para o cumprimento do serviço da dívida mais do que uma dada percentagem, e agora até vamos mexer nisso com estas alterações da recomendação. Recomendamos, por exemplo, que as famílias deem uma entrada quando pedem um empréstimo à habitação, isto exatamente para termos logo uma primeira demonstração de capacidade financeira por parte das famílias e também porque no futuro, caso os imóveis tenham uma desvalorização, os bancos também têm aí uma proteção e as próprias famílias, se os imóveis perderem valor no futuro, não está tudo perdido para aquelas famílias nem para os bancos, porque o empréstimo não foi pela totalidade do valor, mas por um valor já mais baixo, etc. E, portanto, fazemos recomendações quanto à duração daqueles empréstimos, não é? Para ver se as pessoas não se endividam até serem muito, muito, muito velhinhas uma vida inteira, exatamente para, enfim, controlarem as suas despesas e saberem fazer um bom planeamento e os bancos terem essa garantia. É uns limites de segurança. São limites de segurança a todos os níveis, não é? Limites de segurança e é também importante porque quando damos estas orientações, quando estabelecemos estes limites, também orientamos os bancos e instituições que concorrem umas com as outras têm critérios mais parecidos uns com os outros. Há ali uma orientação mínima e não chegamos a situações de concorrência em que depois podemos ter bancos a praticarem, assim, usarem critérios que são terríveis e que os vão colocar, exatamente, essa run to the bottom é de evitar. Portanto, são orientações muito úteis, introduzidas pela primeira vez em 2018 e que agora têm aqui um conjunto de alterações. E elas têm sido, em geral, pelo menos eficazes para atingir o seu objetivo, Ana? Elas têm sido eficazes na atingir o seu objetivo. Só aqui, rapidamente resumindo, existem essencialmente 4 aspectos fundamentais. O primeiro é quando pode ser pedido emprestado face ao valor da habitação, e esse valor tem-se situado em 90% no caso da habitação própria permanente, 80% em caso de outras finalidades. Qual é que é a percentagem de rendimento líquido mensal que pode ser alocado a pagamento das prestações de crédito, e neste caso tem-se situado nos 50%, e depois, relativamente à duração máxima do empréstimo, elas têm estado havia uma maturidade média de 30 anos e depois eram definidos 3 escalões tendo em atenção à idade. E tem-se cumprido de forma genérica, as instituições têm cumprido de forma
genérica estas recomendações. E tanto a nível da taxa de esforço como da maturidade e também da duração da maturidade, como eu já referi, não tanto se calhar no valor a emprestar, mas isso já sabemos que é algo que está relacionado. E na verdade, Ana, complementando aquilo que estavas a explicar e muito bem, o que é que nós depois verificamos? Quando olhamos para o estoque de crédito à habitação destes últimos anos, desde que temos a recomendação nos balanços dos bancos, temos o conforto de verificar que o perfil dos mutuários é de boa qualidade, ou seja, não é crédito de altíssimo risco que os bancos ali têm. As pessoas têm tido capacidade de resistir até a situações como a que nós observamos em 2022, 2023, quando as taxas de juros subiram. Nós não verificámos assim um aumento do incumprimento desse risco nos balanços dos bancos, porque as famílias a quem o crédito tinha sido concedido já com estes bons critérios tiveram capacidade de suportar o aumento do custo da dívida nesses períodos, etc., porque os bancos foram relativamente prudentes na concessão do crédito, seguindo estas recomendações. É um efeito preventivo. É um efeito preventivo e já com resultados até no período mais recente de subidas de taxas de juros. Exatamente. O contexto não fica sempre igual, não é? Portanto, o ambiente vai evoluindo, seja o perfil dos mutuários, seja a atuação das instituições financeiras. O que é que mudou? O que é que nós vimos nos dados que nos fez concluir que era necessário fazer aqui alguns ajustes na recomendação macroprudencial? Ora bem, nós tentamos não fazer assim grandes mexidas nestas medidas com muita frequência, porque também é preciso alguma previsibilidade, não é? Depois o objetivo é a estabilidade, não podemos estar sempre a mexer. Mas há de facto momentos em que nós sentimos que há algumas alterações que têm uma natureza mais estrutural ou que estão a prolongar-se mais no tempo, às quais temos de atender para garantir que o objetivo da recomendação continua a ser atingido. E neste caso, quando nós fizemos esta revisão da recomendação, tivemos duas componentes. Uma há um aspecto das nossas alterações que tem a ver com caráter mais de simplificação da própria recomendação, ok? Muitas exceção, há a exceção A, B, C, D, muitas alíneas, muitos pormenores, muitos detalhes, etc., muitas categorias de várias coisas que nós chegámos à conclusão que podíamos simplificar, que tinha ali muitos casos. Portanto, há uma componente de simplificação que eu acho que é muito bem-vinda e vai de acordo com esta agenda e este objetivo do Banco de Portugal, que é também um objetivo europeu hoje em dia nestas áreas da regulação, de simplificar aquilo que nós fazemos. Mas depois temos a outra dimensão, que é a dimensão de uma certa alteração no contexto, na concessão de crédito em Portugal, no mercado da habitação em Portugal, até num conjunto de medidas legislativas que não do Banco de Portugal, que também trouxeram algum estímulo maior. Por exemplo, isto tem a ver essencialmente com crédito aos particulares, mas essencialmente alterações no contexto do crédito à habitação e não tanto do crédito ao consumo. Portanto, nós tivemos neste último ano e meio, digamos assim, um aumento da concessão de crédito, o crédito acelerou, os preços das casas aceleraram, é algo que não é tão recente quanto isso, mas particularmente nestes meses todos mais recentes, acelerou. Também tínhamos tido nestes últimos anos um aumento do rendimento disponível das famílias, portanto, tínhamos tido um aumento da taxa de poupança das famílias, portanto, maior capacidade de agora entrarmos em maior obtenção de crédito. E tudo ok até agora, mas preventivamente, uma vez mais, achámos que estava na altura de contermos um bocadinho este crescimento do crédito para evitar os tais problemas futuros. Se calhar a Ana agora pode explicar melhor. E no perfil dos mutuários também, não é? No perfil dos mutuários também. Mas deixa-me só trazer aqui alguns exemplos e alguns números relativamente a a informação que foi dada. Verificamos, sem dúvida, uma aceleração do crescimento do crédito às famílias, tanto no crédito à habitação como no crédito ao consumo. Em março de 2026, a variação do estoque do crédito à habitação foi de 10,6% e do crédito ao consumo foi 8,5%. Por outro lado, também verificamos uma aceleração dos preços da habitação. Entre 2015 e 2025, os preços da habitação em Portugal aumentaram 164%, enquanto que na União Europeia somente foi de 61%. E estamos a falar de dados nominais e de acordo com a informação do Eurostat. Também verificamos um aumento do financiamento das transações através do crédito. Ou seja, estamos a ver um aumento da participação e da exposição do setor bancário ao mercado imobiliário. Mas como estavas a referir, também verificamos que a nível do perfil de risco dos mutuários, também verificamos aqui uma mudança.
existe um aumento destes primeiros compradores da primeira habitação para compradores com rendimentos mais baixos e com endividamento maior. Portanto, com maior probabilidade de incumprirem no futuro. Com maior probabilidade de incumprirem. Portanto, é uma espécie de ambiente que está a aquecer um bocadinho e nós estamos a tentar arrefecer um bocadinho esse aquecimento. Exato. Então, neste enquadramento, se calhar íamos agora às mudanças. Estamos Vamos aqui a lá fazer ver. uma introdução, ainda não falámos do que muda em específico, já falámos dos diferentes critérios e obviamente, será aí que vamos encontrar as mudanças. O que é que mudou na recomendação macroprudencial? Então vamos lá concretamente. Assim, se calhar a mudança mais mediática, aquela que tem sido mais comentada, é a alteração da taxa de esforço, do limite do tal rácio DSTI, da taxa de esforço, não é? Que é a tal, qual é a percentagem máxima de rendimento das famílias que pode ficar destinada ao pagamento do empréstimo da casa, não é? E nós tínhamos este limite em 50% e estamos a descê-lo para 45%. Não é uma descida radical, não é um travão ao crédito ou um impedimento radical a que as famílias continuem a aceder ao crédito, mas é um sinal de contenção e terá algum impacto em alguns casos e se calhar vamos ter algumas famílias a optarem por um imóvel um bocadinho mais barato, um bocadinho diferente, etc. Mas estamos a ter essa preocupação para evitar problemas futuros. Claro que quando falamos desta taxa de esforço, que vai agora descer de 50% para 45%, estamos a falar daquela taxa que já inclui um cenário de subida de taxa de juros, não é? Portanto, se as taxas de juros subirem mais 1,5%, é que a taxa de esforço atingiria os 45% que estamos a falar agora. Portanto, essa é uma medida que para nós foi importante. Não vamos estar agora a mexer em choques de taxa de juros, porque todo o contexto geopolítico e toda a previsibilidade de evolução de taxas de juros tem sido complexa nestes últimos tempos, desde que temos, enfim, uma política também dos Estados Unidos diferente daquela que tínhamos há uns anos, etc. E, portanto, decidimos que, havendo neste momento um relaxamento do cumprimento dos limites do tal rácio loan to value, da entrada para a casa, seria importante fortalecermos a capacidade de cumprimento dos empréstimos das famílias, restringindo aqui o rácio da taxa de esforço, o DSTI, para 45%. E depois temos um conjunto de medidas adicionais que vão mais no sentido da simplificação. Por exemplo, quanto ao próprio DSTI, temos esta recomendação, nós achamos que o normal será termos o DSTI até aos 45%, como nós aqui dizemos. Mas temos permitido que ao longo dos anos os bancos preenchessem uma cota de exceções em que justificadamente nos dizem que, olhem, neste empréstimo esta família não tem este rendimento do trabalho como rendimento disponível, mas tinha aqui uns colaterais de outra natureza, tinha alguma outra forma, exato, de compensar e os bancos podiam utilizar isto. Tínhamos várias exceções que considerávamos e resolvemos unificar isto tudo apenas numa exceção e dizemos que em 10% dos casos de crédito concedido pelos bancos podem exceder o limite dos 45% e continuem a justificar-nos porquê, mas consideramos apenas aqui uma exceção em vez de termos várias subcategorias. E depois a mesma lógica de simplificação também aplicámos no que diz respeito aos limites às maturidades, não é? Portanto, nós tínhamos aqui 3 escalões de maturidade, os muito novos até aos 30 anos, depois as pessoas até entre os 30 e os 35 anos e depois com mais de 35 anos. E a duração do empréstimo, e quanto mais novo fores, mais longo pode ser o teu empréstimo. Essa lógica mantém-se, mas fundimos 2 categorias. Ou seja, antigamente era só até terem 30 anos que as pessoas podiam pedir empréstimos com uma maturidade máxima de 40 anos e agora é até aos 35 anos de idade as pessoas podem pedir empréstimos com uma maturidade até aos 40 anos, enquanto antigamente tínhamos uma categoria intermédia de 37 anos aqui pelo meio. Portanto, fundimos estas categorias, simplificámos um bocadinho desse ponto de vista. Por exemplo, quanto às maturidades, retirámos também um outro objetivo que tínhamos, com alguma pena por o fazermos, de termos uma convergência das maturidades médias da concessão de crédito para os 30 anos, porque em Portugal os créditos à habitação tendem a ter umas maturidades mais longas do que na generalidade dos países europeus para os quais temos informação publicada, estatísticas sérias publicadas e, portanto, claro que achamos que se for possível as famílias poderem pedir empréstimos e pagar mais cedo, é melhor para todos. Mas com, de facto, o crescimento que a Ana aqui nos mencionou dos preços da habitação em Portugal e o tipo de rendimentos que as famílias portuguesas têm, também temos de ser sensíveis a isso e compreender que com o crescimento destes últimos anos de mutuários mais jovens no total do crédito à habitação,
muito dificilmente as instituições de crédito conseguiriam cumprir este requisito e, portanto, vamos ajustando desse ponto de vista. E na prática, se eu tiver a pensar pedir um crédito, o que é que vai mudar para mim que estou a pensar pedir um empréstimo, por exemplo, para comprar casa? Não vai mudar na prática, o consumidor não vai sentir uma grande diferença. O que vai alterar-se e sim, efetivamente, vai ser um montante de empréstimo que poderá vir a ser obtido, não é? Porque neste caso a taxa de esforço passa de 50% para 45% e isto vai implicar uma redução a nível do montante do empréstimo, mas também isto pode implicar que o mutuário, ou neste momento o cliente, possa ter que encontrar uma habitação de um valor menor. É nessa perspectiva. Mas, por exemplo, para mutuários entre os 30 e os 35 anos, com o alargamento das maturidades... Mais margem até. Tem um bocadinho, acaba por ter aqui uma margem maior. E... Mas no processo em si, os mutuários ou os clientes não vão notar grande diferença. Certamente alguns notarão um bocadinho, não é? Exato. Porque a descida, senão também não alterávamos Claro. o DSTI de 50% para 45%. Mas parece-nos, das imensas simulações que fizemos, que há oportunidades para estas famílias de encontrarem alguma substituição e continuarem a ter capacidade de participar no mercado da habitação e no crédito à habitação. E falando em simulação, antecipamos grandes mudanças nos números da concessão de crédito? Ou que efeitos é que nós antecipamos nas estimativas que fizemos? Nós realizámos 2 tipos de estudo. Um primeiro estudo que fizemos uma simulação utilizando dados contrato a contrato e utilizamos outro estudo macroeconómico de equilíbrio geral dirigido para a economia portuguesa. A nível das simulações e considerando vários cenários, o que nós verificamos, uma melhoria substancial a nível do perfil de risco do cliente e, por outro lado, aqui uma redução contida a nível da concessão de crédito. Utilizando os modelos de equilíbrio geral, o que nós verificamos é que no curto prazo existirá sempre aqui algum custo de transição e este custo irá repercutir-se um bocadinho no PIB, no investimento e no consumo, mas estes efeitos irão ser dissipados no longo prazo. Vão-se diluindo. Claro, aqui para perto do fim, porque é que o Banco de Portugal decidiu agir agora e que riscos é que existiam caso o Banco de Portugal não atuasse? Ora bem, o Banco de Portugal, nós continuamente estamos sempre, não é? Nós nem sempre agimos de forma visível, mas estamos sempre a rever os nossos modelos, estamos sempre com muita atenção ao que se está a passar na economia real, não é? E portanto, só agimos quando achamos mesmo, quando temos mesmo a certeza de que naquele momento convém sinalizarmos alguma coisa e travarmos alguma coisa. Portanto, neste caso, os indicadores que nós tínhamos, que a Ana, aliás, até já mencionou com alguns números de crescimento do crédito nos últimos 2 anos, particularmente no último ano, e a subida do preço da habitação, aquela alteraçãozinha no perfil de crédito dos novos mutuários. Eram sinais, não é? Eram sinais de que alguma coisa seria preciso fazer-se para se evitar. Não é que neste momento nós achemos que os bancos tenham carteiras de crédito à habitação, ao consumo muitíssimo arriscadas de todo. Mas não queremos que isso aconteça, que isso chegue a acontecer e, portanto, foi este cocktail de medidas que nós aqui conseguimos conceber de forma a travar aquilo que nos parecia excessivo, mas mesmo assim mantendo uma normal concessão de crédito de acordo com a capacidade financeira também das famílias portuguesas. Ana, só mesmo para terminarmos, já foram dados vários passos até chegarmos ao anúncio do Banco de Portugal da revisão. Quando é que entra em vigor então esta mudança? Esta mudança vai entrar em vigor a 1 de agosto, ou seja, para créditos em que com a capacidade ou a análise da capacidade ou da solvabilidade dos mutuários, ou seja, ver se os mutuários têm ou não capacidade de fazer face a todo o serviço da dívida, depois de fazerem esta primeira análise, esse ponto de viragem será no dia 1 de agosto. Ou seja, créditos que sejam concedidos em que essa análise seja feita a partir de agosto, começam-se a aplicar esta nova recomendação. Caso tenha créditos ou que os contratos estejam a ser negociados ou que a data não é a data de celebração do contrato ou a data não é esse o ponto. O ponto é a avaliação da capacidade de solvabilidade do mutuário. Ana, Clara, muito obrigado por nos ajudarem a perceber melhor o racional destas decisões do Banco de Portugal e o que significam para as famílias portuguesas. Obrigado também a quem nos esteve a ouvir.
Os novos limites à concessão de crédito entram em vigor, como acabámos de dizer, a 1 de agosto e podem ser consultados em bportugal.pt. Visite-nos no nosso site e siga-nos nas redes sociais. Até breve!